Saudações a todos que acompanham o canal do Conde aqui, começando mais uma entrevista aqui, especial para vocês, trazendo aqui hoje o Vinícius Carvalho, grande parceiro, um cara que escreve muito, deixa eu monitorar o meu som aqui, preciso tirar o som, escreve muito nas redes sociais, tem um humor inteligentíssimo. Pra vocês terem uma ideia, o Vinícius Carvalho, a gente já está junto aí nas redes faz um tempinho, né? Tempo, Mas o Fabiano Leitão falou assim: Conde, o Vinícius Carvalho é o cara. E aí me passou o contato e a gente está aqui hoje. Vinícius Carvalho, saudações democráticas, seja bem-vindo aqui ao canal do Conde. Felicidade por você aqui, vamos bater aquele papo. Tudo bem com você, querido? Tudo ótimo, felicidade a minha, né? Tá aqui, eu sempre acompanhava o canal, os hangouts que tu fazia. Passei mal de rir com aquele com o Rogério Skylab, mas a gente ri no bom sentido, né? Porque são duas figuras, assim, que o Rogério é um cara muito engraçado, mas um cara altamente inteligente também, né? E é um orgulho estar aqui. Orgulho meu, querido Vinícius Carvalho. Deixa eu apresentar o Vinícius para vocês aqui, oficialmente. Quer dizer, o Vinícius é formado em História e faz mestrado em História do Tempo Presente pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Conta um pouquinho para a gente como é que é seu trabalho. Você estava contando aqui antes de começar a entrevista que você estuda o neoliberalismo, né? Como é que é isso? Quer dizer, você faz um trabalho de muito fôlego e você tem tempo para fazer tantas tiradas, porque você escreve muito, né? Você escreve. Porque o que acontece? É engraçado que muitas vezes essas coisas que eu escrevo eu estou dentro do ônibus, estou no celular e sai um texto imenso daquele, né? Porque eu vou tendo ideia, cara, vou lembrando de coisa e geralmente. E às vezes eu tenho que voltar para corrigir alguns errinhos e tal, né? Porque é muito assim, no susto que eu escrevo. Aí mas eu consigo mediar bem os estudos e a zoeira no Facebook, mas uma zoeira política, né? De certa forma. Em relação à minha pesquisa, aí não tem muita coisa engraçada nela, porque eu estudei a implantação do neoliberalismo no Chile, através da doutrina de choque, que foi uma doutrina de extrema violência implantada lá, e especificamente a cadeira da pós-graduação ali na UDESC, que é a universidade aqui do estado de Santa Catarina, a história do tempo presente, a gente trabalha com uma história que ainda está em aberta, ainda está em aberto, ainda não foi finalizada. E uma história que não foi finalizada, no caso, o neoliberalismo, ele não foi definitivamente finalizado. Ele é um modelo hegemônico hoje no mundo. E principalmente agora, não só no mundo, no Brasil a gente vê o total recrudescimento disso com o governo Jair Bolsonaro. Uma das primeiras declarações que ele dá é de... O Paulo Guedes foi um Chicago Boy, trabalhou no Chile, e uma das declarações que ele dá é que o Pinochet matou pouco, tinha que ter matado mais, que o Onyx Lorenzoni, ele fala que o modelo que ele se inspira no Chile, que apesar do banho de sangue, blá, blá, blá. Então, assim, esse tipo de abordagem histórica, a gente utiliza muito o jornalismo como fonte, não só o jornalismo, mas bastante jornalismo como fonte. O meu caso, eu uso o jornal Estadão, o Estado de São Paulo, como fonte, como ela reverberou aqui, e analisar também essas nuances de implantação do regime lá, entendeu? No Chile. É um trabalho meio gelatinoso, assim, a coisa, mas vai ser uma dissertação legal, eu espero. Deixa eu te perguntar de algumas coisas. Tem muitas coisas que você estava falando, muita informação interessante, importante. É o neoliberalismo no Chile, na ditadura chilena, no período Pinochet, nos anos 70, é isso? O período que você pega? Porque a gente trabalha, assim, quem geralmente estuda o neoliberalismo, principalmente dessa escola, da escola de Chicago, o Chile, a ditadura chilena é tida como o primeiro modelo do mundo, entendeu? É o primeiro modelo neoliberal do mundo. O golpe foi derrubado, assassinaram a Allende, apesar da autópsia. Fizeram agora, falaram que ele se matou, mas eu nunca vi ninguém se matar. A questão do Alan Garcia também, que eu acho que eu quero conversar com você depois também. Quer dizer, suicídio de presidente da América Latina, o Allende, é nessa mesma tocada, né? Ele foi encurralado ali, né, no palácio. Eu tenho como tem a vertente aqui também não é presidente, mas era o reitor da universidade, o Canceler, que era o reitor da Universidade Federal. O Canceler se matou. Ok, ele se matou, mas assim, na verdade foi um assassinato que fizeram com ele. A mão invisível do mercado empurrou ele, por assim dizer, né? E com o Allende é a mesma coisa. Eu acho que o caso do Allende é mais um rearranjo de narrativa de que ele tenha se suicidado. Eu acho difícil que uma pessoa se mate com um tiro na cabeça de fuzil, entendeu? Então, eu acho que, de fato, ele foi assassinado, sim, e estão tentando recontar a história, né?
Agora, o Alan Garcia, quer deixar para depois ou já quer emendar agora? Não, não, vamos deixar o Alan Garcia para depois, que eu acho importante a gente falar. Eu quero muito saber, porque eu quero que você faça a comparação, que eu acho que é a grande sacada, acho que o grande desdobramento do seu trabalho, que a gente percebe que é um trabalho de excelência, que todo mundo vai querer ver aqui depois, quando tiver concluído, né? Quando você defender esse mestrado aí, é justamente a semelhança com o que está acontecendo agora no Brasil, que é o Sim. neoliberalismo empurrado goela abaixo da população. Então, eu queria que você, enfim, sim, desse mais algumas linhas gerais aí do seu trabalho. Assim, como a gente estava conversando, né, o neoliberalismo especificamente, o caso do Chile, foi necessário uma ditadura lá para que ele fosse implantado. E era uma ditadura que, assim, e aquele modelo de sistema, ninguém tinha conhecimento no mundo que seria. Por isso que a historiadora e jornalista canadense Naomi Klein, ela dá o nome de doutrina de choque. A doutrina de choque foi a extrema violência que foi utilizada lá para você poder amortizar ou amortecer a população, para ela aceitar aquela coisa na base do medo. No Brasil, me parece que eu tenho muita referência entre a ditadura chilena e o momento atual do Brasil, por mais que a gente não viva uma ditadura ainda, porque, primeiro, que a extrema violência na retórica do regime Bolsonaro. E se não for dessa forma, e o Temer já vinha também experimentando esse tipo de situação, se não for com extrema violência, me parece que a sociedade civil consegue se organizar de certa forma. E quando a gente viu a marcha que foi para Brasília, acho que foram 50 mil pessoas, a CUT ajudou a colocar 50 mil pessoas e outras centrais sindicais em Brasília, na época da reforma trabalhista, o Temer soltou o exército na galera. Teve um sindicalista lá de Belo Horizonte que tomou um tiro no pescoço. E, assim, me parece que a violência, a ideia de doutrina de choque, ela anda junto com o neoliberalismo, independente de qual país do mundo, entendeu? E de qual forma. E seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, agora é óbvio que na América Latina isso é muito mais violento do que lá. Mas em todos os cantos onde o neoliberalismo é implantado, ele tem uma forma de violência brutal. Sempre vai ter. Perfeitamente, Vinícius Carvalho. Então, acho que uma tese central é a associação do neoliberalismo com a violência, né? Isso é muito forte, né? É muito importante que você destaque isso aí nos seus estudos e essa dimensão interessante da história do tempo presente. Muito bacana saber um pouquinho do seu trabalho. Vamos falar um pouco aí da situação da conjuntura atual brasileira, que você está sempre conectado. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas postagens que você fez, eu quero trazer aqui até para dar uma animada na galera, que a galera fica angustiada, né? Mas eu acho que o humor é necessário, né? A gente precisa produzir, não o humor fascista do Danilo Gentili, a produzir um humor inteligente, que é um vetor de muita resistência em tempos bicudos. Sim. Eu queria que você falasse, acho que tem uma coisa que está muito na ordem do dia, Vinícius, que é o STF, essa história de censura, não é censura. Como é que você lê esse momento aí do STF abrir uma investigação contra veículos, pedir para suspender, mesmo sendo veículos abomináveis? Eu queria que você traduzisse um pouco aí a tua leitura para a gente, desse momento. Olha, eu sinceramente acho que o STF especificamente, ele surfou muito nesses veículos de extrema-direita. Porque falar que a Cruzoé, que é um braço do antagonista, não é de extrema-direita é uma piada. Me parece que hoje a sociedade, a gente está vivendo aquela... A gente não está vivendo... Essa ideia de liberdade de expressão me parece que é um termo que está sendo tensionado pela direita, numa perspectiva que a direita não é liberdade de expressão. Ela só usa o termo. O que a direita quer é liberdade de rebelião, mas uma rebelião reacionária, como naquele livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, eu acho, que era uma escritora russa radicada nos Estados Unidos de extrema-direita. Me parece que é isso que está acontecendo. O STF, e eu não diria só o STF, talvez a Rede Globo também esteja percebendo um pouco isso. Parece que eles surfaram no monstro, ajudaram a criar um monstro, e agora eles não conseguem desmantelar o monstro. Só que o STF faz esse tipo de abordagem, de ato, de forma burra. Por que burra? Eu acho importante que os braços institucionais do Estado, independente de quem esteja tocando o braço institucional, enfim, das instituições liberais, como seria o judiciário, que ele criminalize sim, de certa forma, as fake news, porque não tem como a gente ver numa sociedade onde a mentira é o motor propulsor da sociedade, que é o que acontece hoje no Brasil, talvez no mundo. Aqui mais porque aqui o presidente acabou de ser eleito dessa forma.
Mas não é, de uma forma estúpida, você indo na casa de um generalzinho de pijama, de uma idiota, aquela, não sei o quê, aquela manifestante lá da Paulista que estava com spray de pimenta, e prender essa galera. O que eu acho que, assim, que tipo de situação a gente quer evitar em criminalizar a fake news? Existe alguma máquina por trás produzindo fake news? Existe alguém recebendo dinheiro para isso? Aí é uma situação. Mas aí Tem que ir nos graúdos, né? Tem que ir nos graúdos. Não, o pessoal pé de chinelo, né? agora vai porque o cara fez uma declaração na internet, aí bota todo o maquinário, chama o jornal, chama a imprensa e vai lá e prende o cara. Isso é um tiro no pé, entendeu? Se eles querem combater de fato o extremismo, as ideias de extrema-direita, se eles querem de fato combater a máquina de fake news, se é que a gente pode batizar dessa forma, o que eles estão fazendo é uma idiotice. Eles estão levando mais moinho para fazer essa galera ficar mais revoltada, estão dando mais arma para eles, entendeu? Agora, o tom, se eu tivesse que resumir tudo isso, o STF está demonstrando fraqueza, está demonstrando que ele está perdendo a mão, o controle do monstro que eles criaram, entendeu? E eles criaram isso, o Barroso com aquele discurso empolado dele, fazendo, como é que se diz? Fazendo palestra em think tank com agente da CIA dentro, eles ajudaram a criar tudo isso. E não vai ser dessa forma que eles vão conseguir combater. E esse episódio está causando um curto-circuito aí no próprio cenário. Eu acho que tem algum viés de talvez deliberado, isso quer dizer, um erro deliberado para que você tenha turbulência novamente no cenário político, porque no Brasil, Vinícius, não sei se você concorda com isso, quando a história recomeça a acontecer, por exemplo, o governo Bolsonaro começou. Vamos falar do governo Bolsonaro agora, né? Começou 100 dias de governo, quer dizer, a popularidade dele já despencou, uma queda inédita, você tem um desarranjo total político, o governo não tem articulação. A Gleisi Hoffmann e o Lula, Paulo Pimenta e Humberto Costa acabaram de publicar um artigo no site do PT, muito forte, quase que um artigo de basta, um texto assim, escuta, o Brasil está em frangalhos, né? Não adianta mais a gente ficar tentando dar um ar de normalidade para o que está acontecendo. E eu vejo esse episódio do STF quase que como uma coisa deliberada, assim, para dar uma temperada no noticiário, né? Para tirar um pouco o foco de algumas coisas. A gente não sabe, né? Porque está tudo tão confuso que a gente não tem como ficar projetando e hiper interpretando essas situações. Mas vamos falar do Bolsonaro, quer dizer, faz um balanço aí para a gente de como você está vendo todo esse desenho, assim, da queda de popularidade, das trapalhadas dos ministros, das declarações erráticas. Vamos fazer um arranjo aí para a gente. Eu acredito muito nessa coisa de sinais trocados, por exemplo, às vezes o STF faz uma operação translocada dessa e desvia o foco mesmo em algumas coisas. Por exemplo, ninguém fala mais no Queiroz. Ninguém fala mais no Queiroz. E mais grave, caiu um prédio no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, totalmente ligado à milícia. Entendeu? É gente que, se você puxar um pouco do fio, vai chegar em alguém do Bolsonaro, em algum assessor, alguma coisa, porque a milícia está umbilicalmente ligada com eles. Agora, em relação ao balanço do governo, que tem uma coisa aí que eu não acho que seja sinal trocado, é que tem gente que fala assim, o Bolsonaro fala muita besteira. A Damares dá aquelas declarações de menino tem que usar azul e menina rosa, para chamar atenção, enquanto o governo passa um monte de reforma na base do canetaço, ou então faz um monte de coisa na base do canetaço em diário oficial. O Conde, eu acho que não, cara, eu acho que eles são idiotas mesmo, entendeu? Eu acho que eles são completamente idiotas, assim, porque se for parar para analisar, a direita nativa já sabia que o Bolsonaro era idiota. E o povo que votou no Bolsonaro, não tô querendo chamar todo mundo de burro, não é isso. Mas, assim, grande parte das pessoas que votaram movidas por ódio, um ódio social generalizado, e muita pessoa, sim, idiota, votou nele. Entendeu? O nosso senso comum é um senso comum muito idiota. O senso comum dos Estados Unidos também, não estou querendo dizer que é só do Brasil, mas enfim. Então, essas declarações, assim, o Bolsonaro ele não sabe o que está fazendo lá. E eu acho, sinceramente, apesar de ter feito uma brincadeira até meio pesada ontem sobre escravidão, sobre lei Áurea, revogação da lei Áurea com o governo Bolsonaro e tal, eu acho que eu falei que eu acho que ele não cai na piada, entre aspas.
Mas não, eu acho que o Bolsonaro, assim, estão esperando ver o que vai acontecer com a reforma da Previdência, porque eu acho que o próprio mercado não quer um cara desse. Ele é ruim para o mercado, porque essa ideia de capitalismo tardio, de que as empresas, os especuladores, eles querem fazer um capitalismo metido a limpinho, entendeu? O Bolsonaro, ele vai contra isso. E as pessoas comparam ele com o Trump, não tem comparação do Bolsonaro com o Trump. Trump é um verme, mas é um cara bem sucedido, é um cara que, entendeu? Tem mais de 2 neurônios. O Bolsonaro, se tiver 1,5, é muito. Aí o cara chega em Israel e fala aquela idiotice de que o nazismo é de esquerda. Aí depois que o Holocausto tem que ser perdoado. Ok, o único amigo que o Bolsonaro tinha, o único país que queria andar com o Brasil no recreio era Israel. Já estão puto com o cara. Entendeu? Com razão. Aí a China, responsável por 22% das importações brasileiras. Conde, você arrumar confusão com a China, cara. Aí você começa a ter perda de exportação com a China. Aí começa a ter com o mundo árabe, que são 22 países, eu acho, da Liga Árabe. Aí você tem cidade aqui em Santa Catarina que já está falida, que vendia frango só para esses países. Você começa a ter problema com a Alemanha. A Alemanha vai retirar o status do Brasil de parceiro estratégico. Aí você começa a ter briga com a Noruega. Aí o cara vai na Fox e chama a França de comunista. A mulher da Fox só faltou se engasgar de vontade de rir, entendeu? Então, assim. A própria Fox, né? É engraçado que a própria direita internacional, eles se assombram com o Bolsonaro. A esquerda, a extrema-direita francesa fala assim: não, Bolsonaro não, né? Aqui não. É muita idiotice. É muita idiotice, né, Bruno? Desculpa, pode continuar. Então, assim, você vê até nos Estados Unidos, Nova York agora, o cara não vai lá, o museu barrou, o prefeito de Nova York fazendo declarações duríssimas contra ele. Então, assim, vai chegar um momento que isso atrapalha os negócios aqui também. Atrapalha, porque você vê a riqueza, a quantidade de sedes de empresas que tem em Nova York, empresas que seja empresa de especulação, entendeu? Isso atrapalha os negócios. A moeda brasileira tende, se o Brasil começar a perder, se esse movimento de perda de exportação se concretizar, a moeda, o real, ele pode derreter. Eu estou até com um texto pronto aqui para a Argentina, para publicar daqui a pouco, eu falo sobre um pouco disso. A gente não vai ter aumento de taxa de juros que vai sustentar o real, não. Isso daí vai ser uma coisa. É uma situação, Vinícius, deixa eu fazer aqui um pequeno comentário com você. Concordo absolutamente com você. Acho que eles não têm nenhuma estratégia, eles são limitados realmente. O detalhe é que, como nós temos cabeça de pesquisador, tanto você quanto eu também, que também tem essa coisa de pesquisar, tem uma metodologia e tudo mais, a gente sabe que se você tem um vetor errático de produção de ações públicas ou teóricas, ele se transforma numa linguagem. Acaba se transformando, fica organizado aquilo. Quer dizer, o caos passa a ser essa dimensão a ser combatida. E é muito difícil. É muito difícil porque eles não permitem nenhum tipo de aproximação para produzir o debate, né? E aí eu queria trazer, então, para você mais uma questão nesse campo aí do governo Bolsonaro. Nós temos aí manifestações, você falou da manifestação que foi tratada com violência pelo Temer, né, aquela manifestação de Brasília. Nós temos aí governos tucanos, historicamente, que descem o cacete no professor, etc. E nós temos aí manifestação, um acampamento indígena Terra Livre, que é uma coisa assim. Poxa, os indígenas sempre acamparam em Brasília, né? Sempre foram respeitados nas demandas deles também. Eles estão. Oi? Assim, por mais que desrespeitem a pauta indígena, as demarcações de terra, quando eles iam para Brasília, seja Fernando Henrique Cardoso, até o Temer, nunca trataram eles com virulência, entendeu? Porque não tem porquê. Só para completar, quer dizer, a impressão que dá é que o governo está com medo dos indígenas. E eu acho que ele tem razão de ter medo, porque os indígenas são. Os indígenas não têm medo, né? Esse é o ponto. E aí, com isso, você também tem já agendado uma paralisação dos caminhoneiros, inclusive o líder nesse momento, porque são vários, né? A paralisação de caminhoneiro é uma coisa muito complexa, né? Chama Chorão do Guincho. Olha que simpático, né? Chorão do Guincho. Esse cara vai virado no caixão, cara, coitado. Você vê as manifestações como, enfim, o momento de reconexão
com essa normalidade que a Gleisi Hoffmann está pedindo para que a gente retome a mínima normalidade democrática para poder avançar um pouco? Sim. Eu acho que a questão um pouco dos caminhoneiros é um pouco mais complexa, porque foi um lockout, aquela greve dos caminhoneiros no governo Temer ano passado. Ele foi apoiado por gente como Luciano Hang, como Emílio Dalsóquio, que é um dos maiores vendedores de transportadores de combustível do Brasil. Se eu não me engano, a sede aqui em Santa Catarina, ali na região de Itajaí. Essa gente não vai botar, porque eles são bolsonaristas, entendeu? Antes de tudo. Muitos desses caminhoneiros foram usados também no lockout do ano passado. Agora, eu acho que a greve de caminhoneiro é uma coisa muito que pode ser muito grave para o governo Bolsonaro, sim, mas eu não sei se teria a proporção do ano passado, porque você não tem esses agentes, esses financiadores por trás. E no Chile, quem ajudou a derrubar o Allende foram os caminhoneiros também, fazendo greve por lá. Agora, eu acho que o Bolsonaro, de certa forma, eu acho que assim, a gente tem que voltar a reorganizar a sociedade civil, até como era nos anos 90. Nos anos 90 a gente tinha sindicatos que paravam o país, de certa forma. Iam para Brasília, o Fernando Henrique também reprimiu o sindicato dos petroleiros com o exército, é bom lembrar. Mas assim, me parece que o Bolsonaro, ele é um cara perverso, ele e quem cerca ele. Me parece que ele está esperando já isso, ele está esperando um recrudescimento nas ruas, porque é uma forma de talvez ele agir com violência, ele vai ter oportunidade que ele vai querer, que ele vai ter, que ele quer agir com violência, para poder tentar passar uma mensagem para o povão mesmo, para a zona cinzenta da sociedade, que a gente tem que ter também em mente que esse cara foi eleito com 57 milhões de votos. O povo, eu não sou daquelas pessoas que acham que, nossa, como nós somos bonzinhos e cordiais e tal. Não, eu acho que nosso povo é conservador. Nosso povo, hoje, ele fica vendo vídeo de revenge porn no WhatsApp, vídeo de linchamento no WhatsApp. Então, assim, e um movimento, é um sentimento de anti-esquerda muito grande. Talvez, o meu medo é que o Bolsonaro use isso como uma forma de tentativa de união nacional. Tá tudo uma merda, tá tudo, desculpa o palavreado, tá tudo indo por água abaixo, mas aí, ó, o pessoal tá fazendo baderna no país, então vamos sentar-lhe o cacete. Eu acho que a gente tem que ir pra rua, sim, tomar essa normalidade institucional que a Gleisi falou, mas a gente tem que ir com inteligência, porque se a gente for como em 2013, com nada contra quem é mascarado, não estou aqui fazendo lobby contrário a Black Bloc, não. Mas hoje isso, eu acho que é tudo que o Bolsonaro quer, entendeu? Tudo que ele quer é uma radicalização. Apresentar como um administrador da violência social, porque eles deturpam tudo, né? Eles deturpam tudo. E o Bolsonaro foi eleito também muito por causa da violência urbana, né? O discurso de violência. Nós temos, acho que o cenário é muito complexo, Vinícius. É bom a gente ter, assim, eu tento sempre ter uma visão, assim, e às vezes esperar algumas coisas acontecerem, porque a popularidade caiu muito, realmente. Agora, você falou uma coisa muito importante, interessante, que os financiadores do caos, eles estão com o Bolsonaro, e eu acho que o governo se sente protegido, porque justamente eles não vão financiar um caos como financiaram contra Dilma. Contra Dilma. E até no momento ali do Temer, que eu acho que aquilo também funcionou como uma espécie de reafirmação desse segmento bolsonarista que preconiza o ódio, a violência, a repressão, né? Tem aí até escolinha para atiradores mirins, né? Uma coisa assim que o Brasil realmente entrou numa entropia, numa espiral de desespero absoluto. Nesse horizonte do Bolsonaro, das estratégias, da resistência da esquerda, deixa eu retomar aqui o roteiro que eu fiz para você, só um segundo. Como é que você vê a situação, por exemplo, da Lava Jato, vamos voltar para o STF, só para a gente fechar esse tema Brasil aqui, no começo, a gente pode falar outras coisas. Estão dizendo que você tem... o comentário é que o STF está em conflito com a Lava Jato, em conflito com outras instituições, tudo derrete, e aí você tem a interpretação de que isso é em função do golpe, único e exclusivamente. O que você acha? Não, eu acho que existe uma fratura no poder oligárquico do Brasil, na direita brasileira, tem uma fratura
assim, que tá é um defunto que está fedendo a céu aberto, se a gente for parar para analisar. Porque os caras estão se comendo vivos ali. Me parece que dentro do STF existem algumas alas. Existe a ala militarista do STF, que talvez seja o Toffoli, que o Toffoli se cercou de generais. Tem uma ala mais neoliberal mesmo, que para mim, assim, agora, na minha opinião, é um pessoal que nem tem muito a ver com a resposta, é a pior de todos, que é o tal de Barroso, que o cara assim, o cara é o cara que se vende como progressista e é o talvez mais fascista que tem ali dentro. E tem a turma anti-Lava Jato, que é a turma do Gilmar Mendes, que são os mais antigos e tal. Me parece que acontece. A visita do Bolsonaro nos Estados Unidos, o exército não ficou satisfeito com aquela visita lá. O Bolsonaro, ele chegou lá, ele deu tudo pro Trump. E algumas, se a gente for pegar, isso não ficou expresso, mas se a gente for pegar algumas matérias específicas do período, você vai ver que os generais que foram acompanhando o Bolsonaro foram escanteados da visita. E eles voltaram de lá muito irritados. Tanto que a volta do Bolsonaro dos Estados Unidos para o Brasil foi talvez o período de onde o Bolsonaro foi mais contestado, porque ele foi contestado pelo Exército ali. E não estou querendo dizer que o Exército era nacionalista, o Exército brasileiro definitivamente não é nacionalista. Mas me parece que tem essas três forças operando em paralelo e as três estão brigando entre si. O lavajatismo, que está completamente alinhado com a CIA, com os Estados Unidos, e não é mais teoria da não é nem conspiração. metáfora mais isso, né? Não é mais, não é teoria da conspiração. Teve aquela piada lá que o Moro chegou o Requião falou, o Moro chegou na CIA, o Wi-Fi dele ativou sozinho, né? Tipo, conectou sozinho. Então, assim, você vê que tem a turma ligada aos Estados Unidos, que é a turma da Lava Jato, e tanto tá ligada que a Lava Jato tomou proporções continentais. A gente viu o problema no Peru, no Equador, na Colômbia não teve, engraçado, né? Mas, enfim, aí tem essa turma da direita mais tradicional mesmo, aquela direita mais arcaica, que é o Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes parece aqueles caras que saíram diretamente de um governo do PMDB do interior do Brasil dos anos 80, né? Ele é aquele poder, assim, tipo... E a turma e a milicada. Agora, o Bolsonaro, ele tá pendendo no meio de todos esses três, mas talvez ele seja mais fraco entre a turma da velha direita. E eu tenho aquilo, apesar de a gente querer que todo mundo dessa turma se exploda, é óbvio que na prática tem uma ala menos pior aí. Eu acho que talvez essa ala mais tradicional aí é menos pior, porque aqui fala assim, gente, vamos salvar pelo menos a ideia de nova república. Parece que é pelo menos isso que essa turma mais antiga da STF está querendo dizer. E a turma da Lava Jato não, quer implodir tudo. Agora, como o Bolsonaro vai administrar esse caos, ele simplesmente não está administrando, ele está deixando rolar e ele desapareceu, se a gente for parar para analisar, entendeu? Desapareceu. Ele fez uma live ontem com indígenas e tal, que foi, e para mim pareceu até uma violência, né? Porque praticamente os indígenas foram coagidos a denunciar o IBAMA, a falar mal da FUNAI, e o Bolsonaro ele quer erodir essas instituições, todas as instituições, todos os órgãos que têm alguma relação com a questão, enfim, de proteção de minorias, tudo mais, tudo para ele é um grande absurdo. E isso ainda encontra algum tipo de eco aí nos grotões, nesse eixo cinzento que você falou aí da sociedade brasileira, mas a gente acha que está no momento de mudança, de transformação. Deixa eu ler alguns comentários aqui, Vinícius, dos nossos internautas que estão assistindo a entrevista. Deixa eu só fazer saudações a todos vocês que estão chegando aqui no canal do Conde. Fernanda Scherer dizendo, a mentira não pode ser uma opção para quem trabalha com informação. Quais são os direitos constitucionais da população diante dos meios de comunicação? Falando aqui um pouco de fake news, acho que a gente pode falar um pouco disso depois. Fernanda Scherer, dizendo, quem é o convidado? Gostei dele. Eu também gostei dele. É o Vinícius Carvalho. É o Vinícius Carvalho, influenciador digital, usa muitas redes sociais, é um pesquisador, é um cara muito talentoso. Vocês vão ver daqui a pouco aí um pouco do talento dele humorístico para produzir textos críticos, realmente com uma densidade muito grande de humor, para a gente sobreviver. Acho que a gente podia montar o Pasquim, né? O Pasquim do Bolsonaro. É muito curioso, Vinícius, que ainda existe um medo, uma paralisia muito grande na população. Na ditadura militar não era tanto assim, né? Acho que você tinha a cultura produzindo. Será que é uma questão temporal ou uma questão enfim, circunstâncias de logro, né? Porque parece que nós estamos na democracia, mas não estamos. Assim,
Eu estava vendo um pesquisador português falando sobre o Brasil esses dias, lendo também, me esqueci o nome dele agora, que ele fala que o Bolsonaro é, sim, fascista. Aí pergunta ele por quê. Ele fala que o fascismo, no caso, não é que o governo vá deliberadamente produzir algum tipo de repressão. É que a repressão vai acontecer nas ruas, como o assassinato da Marielle, como o exército que matou, deu 80 tiros numa pessoa, e o governo simplesmente não vai fazer nada. Então esse tipo de situação se repete. Agora, me parece que na época dos militares, a gente é uma sociedade civil, não queria dizer isso, mas me parece que a gente é um mercado cultural mais intelectualizado, por assim dizer. A gente vê um humor de alto nível sendo feito, como o Pasquim, como o Stanislau Ponte Preta. Eu sou fã, eu comecei a gostar de humor lendo Stanislau Ponte Preta. Você tinha todo o mercado cultural, a indústria musical era completamente diferente do que é hoje, etc. Eu não estou querendo falar, não estou querendo ser fatalista aqui, mas me parece que hoje a gente não vê esse tipo de organização na sociedade. Não sei se sequer tem mercado para isso. Eu acho que talvez se vá ter, mas eu acho que, de fato, o que eu posso apontar como saída para a gente vencer esse momento bolsonarista é o mercado cultural. Porque, assim, ninguém vai pegar em arma no Brasil para derrubar um governo. Isso é um sonho, entendeu? Sonho não, mas não vai acontecer. A gente está vendo que, pelas vias institucionais, o PSL tem vencido. Não sei também se a gente vai conseguir dialogar com o povão fazendo texto, entendeu? Eu faço texto de Facebook grande, mas eu sei que a capilaridade daquilo não é tão grande assim. Eu não estou dialogando com ninguém, com massas, entendeu? Me parece que a forma de você fazer atingir uma opinião progressista, você pegar uma opinião progressista e fazer ela atingir as massas é através do mercado cultural. Um exemplo que eu dou esse ano foi o Samba da Mangueira. O Samba da Mangueira retratou uma questão de uma história brasileira que é pouco contada, não é que ela não é contada, que é pouco contada, heroicizou algumas figuras que são escondidas e conseguiu botar na pauta a questão Marielle. E, assim, por incrível que pareça, eu moro em Santa Catarina, mas eu sou do Rio de Janeiro. A questão da Marielle não chegou de forma tão forte nos subúrbios. Porque a pessoa que vive num subúrbio violento, ela já vê tanta violência na frente dela, entendeu? Que para ela, de fato, a Marielle foi mais uma. Mas esse Samba da Mangueira parece que não, que fez que as pessoas refletissem, entendeu? E foi muito importante que no dia da vitória, na quadra da Mangueira, um dos intérpretes e também um dos autores do samba cantou com a camisa Lula livre. Aí eu gosto de usar como termômetro os comentários de jornais e redes sociais. Você pega, os jornais do Rio de Janeiro são muito popularescos ainda, principalmente os maiores, o Extra, os maiores, assim, em circulação, porque eu não sei se o Globo circula tanto. O Globo é um jornal mais classe média alta. Mas você tem o Meia Hora, você tem o Dia, você tem o Extra, você começa a ver um giro no padrão dos comentários. Você vê que é uma pessoa humilde que está comentando, uma pessoa que estaria comentando ano passado, Bolsonaro, está começando a sacanear o Bolsonaro. Está começando a perguntar o Queiroz e botar laranjinha. Aí fica um debate até engraçado, até saudável até ali, né? O único local talvez que seja. E você vê que isso passa muito pela questão cultural. Então, eu acho que, de fato, a gente está desorganizado hoje em dia. Eu acho que a minha forma de usar o humor também é um pouco disso. É você conseguir falar sobre temas complexos, que não seja maçante, entendeu? E eu acho que uma das formas da gente conseguir bater de frente com o governo Bolsonaro é retomando o diálogo com a sociedade e o diálogo cultural com ela. Né? E é por isso que eles têm tanto medo da arte também. Agora, deixa eu travar um debate com você aqui, a questão assim das mídias e dos usos e dos textos e tal. Eu vejo muito, assim, acho que tem muita semelhança com o nosso trabalho, que eu vinha fazendo, agora mudei um pouco a minha... Mas eu gosto muito de escrever textão também, né? Texto para postar com humor, com indignação, com tudo ali misturado, saindo da caixinha, né, e tudo mais. E eu percebi que a resposta é muito boa, é muito rápida, né? Você tem isso, né? Você tem muita gente ali, você tem seus seguidores. Isso é muito importante e é uma coisa que eu tento dividir, discutir com a produção da imprensa independente, do jornalismo, né? Jamais subestimar o leitor, até porque hoje o texto é coletivo, né? Quando você escreve, eu tenho certeza que você deve pensar isso, né? O texto é o outro dentro dele já, né?
E aí você tem essa possibilidade de ser muito mais invasivo, porque eles não produzem conteúdo. E existe, nós somos, eu costumo dizer, Vinícius, predadores de sentido. Nós não somos seres racionais, né? Nós predamos sentido. Então, acho que existe uma demanda por isso. E quando a gente oferece alguma coisa como você tem oferecido, com humor, com densidade, com criticidade, a aceitação e, assim, é um incômodo necessário para sair da paralisia e não dizer aquilo que todo mundo já espera. O que você acha dessa... Eu acho que é exatamente isso. Porque, assim, o Conde, eu lembro que o meu Facebook é engraçado. Até 2013, mais ou menos, o meu Facebook, eu tinha uma, duas curtidas, mas eu postava trivialidades, cara. Ia pra praia, tirava foto, ó que dia lindo, ó o sol. Era falso, eu sempre gostei de metal, de samba de raiz, de falar besteira, de beber cerveja. Aquele Vinícius ali, que postava foto na praia, era fake. Quando começou Era fake, né? quando começaram aquelas marchas de junho e tal, o Brasil pegando fogo ali, eu comecei a escrever de política. Só que eu percebia que muita gente ficava com raiva, muita gente que era do trabalho, amigo de infância, me excluiu, me bloqueou, etc., quando descobriram que eu era de esquerda, né? E ninguém falava muito isso antes. Ninguém conversava muito sobre essas coisas publicamente. Eu costumo dizer, cara, que eu não escrevo para tentar convencer ninguém de nada. Eu escrevo porque tem muita gente que concorda comigo e fica quieta. Tem medo de falar, medo de ser perseguido no trabalho. Eu escrevo para essa galera, para ver que eles não estão sozinhos, entendeu? Mas de certa forma, assim, eu sei que eu preciso de escrever alguma coisa e não pode ser obviedade, cara, porque obviedade tem muita gente escrevendo já. Seja na direita. Na direita não, a direita escreve menos. Como você falou, eles usam mais meme, coisa pronta já, e compartilham muita mentira, enfim. Mas tem muita gente, até no nosso campo, escrevendo coisa óbvia. E, não, assim, não é uma crítica porque, por exemplo, tem gente que está escrevendo coisa óbvia na Folha de São Paulo. Mas, assim, eu acho que não é por aí o caminho, porque o caminho da obviedade é o caminho que vai me levar a uma pessoa que não se identifica como esquerda ou de direita, mas que está completamente imersa no senso comum. Ela vai olhar para aquilo e vai falar assim: política é tudo igual, está defendendo o óbvio. Não é por aí que você vai tirar essa pessoa do eixo, tem que tirar ela do eixo dela. E aí você usa com humor, às vezes eu uso de linguagem, de violência, mas não é que eu estou sendo violento ali, naquele momento. Aquilo dali é uma figura, é uma mensagem que eu estou passando, entendeu? Mas é uma forma que você chama atenção para aquele tipo de situação, para aquele tipo de coisa. Eu dou algum exemplo da Baixada Fluminense, que o que mais tem lá é exemplo engraçado, né? Dou algum exemplo da Baixada e isso faz com que as pessoas reflitam, entendeu? E é muito legal quando eu vejo amigos meus que são, assim, de direita e tal, falam, pô, cara, é isso aí. Eu concordo. Dessa forma eu entendi, entendeu? Vinícius, eu acho que você traz uma informação muito nova, muito importante. Acho que é essencial ter esse tipo de linguagem. Acho que você violenta, num certo sentido, no bom sentido, o leitor com as suas transversalidades ali. Eu vou ler, eu vou interpretar um post seu, você me permite? Eu vou interpretar, preparem aí os corações, sentem nas poltronas. Olha só. Cuidado com os palavrões, tire as crianças da sala. Olha só, que é bacana o seu tom, né? A coisa do ethos, né? Heterossexual não gosta de mulher. Isso é coisa do passado. Heterossexual, hoje em dia, gosta do Bolsonaro, de homens fardados, de Vin Diesel, de lutador de jiu-jitsu e de tirar foto sentado na moto sete galo dos outros. Eu acho, quer dizer, tem essa coisa comportamental do bolsonarismo, né? São machões e arma, e gosta de pistola, é pistola para lá e faz arminha com a mão. E, na verdade, quer dizer, que sofrimento desse universo heterossexual, né? As mulheres devem sofrer muito, porque vai depender desses caras para, enfim, para ter algum tipo de ritual de acasalamento confirmado aí. Como é que você fala um pouco desse post para gente? Você vê que é um post curtinho e que tem um alcance muito grande. Deu uma galera ali comentando, já viu um cara ali, viu um amigo meu, Emir, ali reclamando. Pô, você não tá chamando, falando que todo heterossexual então assim. Eu falei, cara, assim, primeiro, se o cara é heterossexual de verdade, ele não tem que ficar preocupado com isso. Só que chegar e me chamar de qualquer coisa, porque parece que o cara que quer se defender, né?
Não, mas eu sou hétero. Esse cara, por que ele tá querendo se defender? Entendeu? Tipo, não tem necessidade disso. Até porque não é nem como se fosse algum problema o cara não ser hétero também, né? E o que eu vejo muito, assim, tenho até amigos assim também, enfim. A galera tem uma coisa, tem um fetiche com consumo, com militarismo. Essa moto 7 Galley, lá no Rio de Janeiro, era moto 700 cilindradas. Quando eu era adolescente, isso daí, rapaz. Os caras amavam isso. Os caras não tinham dinheiro para comprar moto, obviamente. Aí via a moto dos outros estacionada, sentava na moto, alguém, puf, tirava uma foto dele. Aí eu lembrei dessa turma, entendeu? Aí, mas é uma coisa assim. Aí teve uma amiga minha que até comentou num outro post, que eu continuei. Hoje eu tirei o dia para sacanear esses caras, né? Comentou outro post assim que uma amiga minha, uma figura que se encontrou com um cara e quando chegou, viu a gente estar sacaneando muita coisa do relógio grande, de fazer history no Instagram tirando foto do relógio, ouvindo sertanejo e tal. Tá sacaneando, falando que ela se encontrou com um cara, essa história é verdade, é verossímil. O cara já tava com um relojão, a pinta do bolsonarista. Calma aí, parece que tinha alguém chamando aí. A pinta do bolsonarista, ela olhou para aquilo, ela fugiu do encontro. Entendeu? E tipo. São os estereótipos. A gente está numa nova leva aí de estereótipos e tudo mais. Eu acho que nós estamos numa crise de linguagem, Vinícius, e você fura essa bolha, porque eu acho que existe uma confusão hoje em interpretar a opinião e o fato. As pessoas. E a direita se aproveita disso para justamente surfar nessa onda da mentira, da fake news e tudo mais. Então, eu acho que tem de ser assim mesmo, e tem de ser de violento, e não pode ter peninha, que é aquela coisa de fazer uma coisa politicamente correta, organizadinha, purificadinha. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, o Gentili tenta criticar o politicamente correto, mas do jeito errado. Do jeito é um simulacro, né? E ele produz violência e incitação à violência. Você tem que criticar o politicamente correto com inteligência, como, por exemplo, esse outro post seu aqui, que eu faço questão de trazer aqui, que é um pouco mais polêmico, como você disse, mas eu acho que ele vai na veia, né? A única chance desse governo cair é se empolgar com o poder sem limites e revogar a Lei Áurea. No dia seguinte, o empresariado do Brasil, comandado pelo Luciano Hang, tira ele da marra, pois manter escravos custa no mínimo o dobro do que custa manter um empregado depois da reforma trabalhista. Essa é uma coisa realmente que isso já era um pouco domínio público, né? É mais caro manter um escravo do que as condições da reforma trabalhista que foram propostas pelo governo Temer e agora tendem a ser, inclusive, pioradas pelo governo Bolsonaro. Fala um pouquinho para a gente disso. Quer dizer, o Luciano Hang, né? Toda aquela mise-en-scène em torno da empresa dele, de fazer aquela reunião para votar no Bolsonaro. Quer dizer, é muita cara de pau desses caras, Vinícius. É muita cara de pau. E eu sou do estado que ele é oriundo, né? Eu moro, aliás. E assim, eu acho que esse cara tem que ser investigado mesmo a fundo, porque, assim, ô Gustavo, na boa, o cara tinha uma loja há 10 anos atrás, agora o cara tem 150 lojas. E aquela coisa cafona, cara. Aquela estátua da liberdade horrorosa. Eu vou, com a permissão de ser escatológico aqui, eu tava fazendo uma brincadeira outro dia, até no Facebook aí também. Que, gente, ó, quem não me conhece aí, eu toco os zaralhos lá no Facebook, eu xingo e tal. Eu falei que na Avanço eu entro se for pra cagar. Eu falei assim, ó, nem isso, mas eu entro lá, cara. Porque, tipo, esse cara tem que ser investigado. E agora, a questão séria, que eu acho o ponto sério dele, é a forma como ele assedia os funcionários. Numa das manifestações contra a Dilma, foi na Avan de Itajaí, da região do Vale do Itajaí. O cara obrigou os funcionários a ir na manifestação. Então, assim, ele não é apenas um empresário, esse cara é um player político brasileiro ultra-reacionário, de extrema-direita, entendeu? Agora, se você for ver os processos trabalhistas que a empresa dele responde, são barbaridades, assim. Multiplicação de função para funcionários, trabalho, jornadas múltiplas, etc. Então, de certa forma, eu acho que a gente não tem que pegar leve com essa turma, e eu acho que tem que subverter um pouco o politicamente correto, porque se a gente ficar num jogo de cena supostamente democrático contra eles, eles não são democráticos. Agora, sim, moralmente que eu defendo, por mais que às vezes tenha uma retórica um pouco mais agressiva, o que eu estou defendendo é igualdade, é direito trabalhista, é aumento de salário. O que essa turma está defendendo
é praticamente você joga, é uma precarização total da sociedade. Então, quando eu falo assim, ó, eu quero mais é que os caras do MBL vão para PQP, eu acho que tem que dar a madeirada mesmo. Quando eu falo de sacanagem, eu não vou chegar, vou dar madeirada em ninguém. É porque essa gente, eu não tenho que respeitar essa gente, Gustavo. Essa gente não tem que ser respeitada, cara, por causa de ideias que esse tipo de gente defende, que podem aprovar aí essa reforma previdenciária assassina do Bolsonaro, que vai pegar a gente, um monte de aposentado, um monte de cara que recebe salário mínimo, vai ter gente se aposentando com R$ 400 por mês, nos valores de hoje. Cara, R$ 400 por mês, você não faz uma compra no mercado, ou se bobear, entendeu? Então, assim, o que esse tipo de gente está defendendo não é uma questão de opinião. Eles estão defendendo uma política, e aí eu vou usar uma palavra minha. Óbvio que eu posso estar sendo exagerado, mas isso é uma política deliberada de genocídio, porque vai ter gente que não vai ter condições mínimas de se alimentar, entendeu? Então eu acho que não, a gente tem que usar uma retórica violenta contra eles mesmos. Eu acho que não pode, eu acho que existe essa coisa, tem uma coisa da esquerda que quer ser civilizada, quer posar de civilizada. Eu acho que nós estamos do lado da civilização, não tem dúvida nenhuma disso, mas o embate político, ele é violento, retoricamente, não pode ser. Eu acho que o Lula tinha essa força, né? Por isso que ele está lá, preso político, porque justamente ele sabia modalizar e equilibrar muito bem justamente o afeto, que é uma coisa que você faz, que é por isso que é interessante o seu trabalho. A história, porque você tem a tua infância, você traz a tua infância para o meio da tua crônica, para o meio do teu comentário, e também o ímpeto, a autoestima de você não deixar Você sabe quando caiu a ficha em mim, que foi uma coisa muito forte, assim, de abolir realmente, nunca mais nem tentar realmente conversar com o bolsonarista a título nenhum, realmente da minha vida, amigos antigos aí, tudo mais, de 20 anos, aquela coisa. Eu olhei para o meu filho, que tem 11 anos, e falei assim, pô, esse cara, imagina que a violência pode pegar esse cara em função desse recrudescimento da violência no ódio no país todo, em função de você endossar o que diz um torturador. Meu filho estava com medo do Bolsonaro, ele ficou com medo. E eu nem falei nada com ele, assim, ele escutou na escola lá e tal, não. E aí eu perguntei para ele assim, quando o Bolsonaro tinha ganhado a eleição, né? Falei, o que você achou? Ele falou, fiquei com medo. Você vê, uma criança já sente o que está por vir também. Então, a partir desse momento, você não tem negociação, mas realmente acho que você tem razão. Acho que o Fabiano Leitão é um cara que pensa assim também, com ternura, porque ele vai com o trompete dele pelo Brasil todo e tal, e levar realmente essa mensagem. Vinícius, posso ler mais um post seu, que claro. Eu acho que você me permite? Claro. Eu acho tão legal, porque realmente, assim, eu admiro demais o que você faz. Aí, olha só, gente, escuta aqui, News, né? Vinícius News. Em 2005, na Flórida, uma cobra de 4 metros tentou engolir um crocodilo de 2 metros e explodiu, matando os dois. Olhando agora, com distanciamento histórico, acho que isso foi um recado para o Sérgio Moro e para o Deltan Dallagnol. Tentaram engolir o crocodilo com o Supremo, com tudo, e agora o bichão está abrindo a boca lá dentro. Essa retomada é sensacional, né? Quer dizer, a cobra piton explodiu, isso é real? Isso foi real, isso foi real. Sabe essas notícias bizarras? Assim, rapaz, é o que eu falo, se a gente quer conversar com o povo, a gente não pode fugir do popularesco, às vezes, né? Então eu adoro, cara, ao mesmo tempo que eu odeio aquele jornal Meia Hora, porque eu acho que ele não traz nada de bom pro jornalismo, mas eu adoro ler o jornal, mesmo detestando, porque cara, lá no Rio, esse jornal é um fenômeno, o povo ama aquilo, entendeu? E tem umas notícias muito engraçadas ali, tipo, prenderam semana passada, prenderam um... onde se produz o melhor jornalismo hoje no Brasil. Pois é, assim, aí prenderam um ladrão lá em Nova Iguaçu, o cara não tinha uma perna, era o saci do crime. E as notícias eram uma mais engraçada que a outra, entendeu? Aí eu fiz uma comparação do cara com... Será que ele era pirata ou era corsário, entendeu? Porque o cara era ladrão e não tinha perna. Aí, pô, e o que acontece? Então, tem esse lance esse da Cobra Piton, foi alguma dessas notícias bizarras que eu li, e a gente chama o golpe de... Se tem... O Brizola que falava, né? Se tem rabo de crocodilo, se tem boca de crocodilo, é crocodilo, entendeu? Porque ele falava isso do golpe, né? Então, assim, o golpe foi um grande crocodilo, usando a analogia brizolista do nosso momento, que ele chamava isso de crocodilo. Enfim. E o Sérgio Moro e o Dallagnol, eles foram peça-chave no golpe da Dilma.
Mas o golpe sem a Operação Lava Jato, sem o Sérgio Moro, não aconteceria. É isso que as pessoas não têm noção, entendeu? Por mais que ele tenha aquele jeitão meio bizarro, meio dá vontade de rir quando olha pra cara dele. No fundo, se o Sérgio Moro não fosse juiz federal, teria pena dele. Assim, agora, apesar disso, então, eles tentaram engolir o Supremo. Se você for parar para analisar a Operação Lava Jato, ela tá fazendo embate com o STF que a esquerda nunca fez. De botar a gente na rua contra o STF, eles elegeram o STF como inimigos da nação. Então, assim, mas me parece que eu não sei se eles vão ser vitoriosos contra o STF, não, porque tem muita gente graúda ali por trás. O Gilmar Mendes não é um cara de bobeira. Essa turma, o Marco Aurélio Melo, esses caras não estão ali, eles não são que são à toa, cara. Essa molecadinha aí, de apartamento lá, o Dallagnol, tu vê tudo cara de bundinha de neném, cara rosadinha, entendeu? Esses caras estão achando que STF só tem peso pesado. Os mais fracos ali, por incrível que pareça, é a turma mais nova, o Toffoli, o Fux, são tão fracos que tem que ficar se exaltando, se aproximando de mim. Até vou te dar uma notícia que acabou de subir aqui nas mídias, que é o Alexandre de Moraes revogou a censura lá que eles estavam promovendo do site. Não suportou a pressão, né? Não Sim. Suportou a pressão que foi. Enfim, acho que eles queriam aí um pouco do apoio dessa esquerda, enfim, que ficou. O STF, porque o STF está sendo atacado pela extrema-direita agora, né? Inclusive o Bundinha de Nenê, né? O Deltan Dallagnol, está lá querendo jogar pedra, né? Então. Você acha que esses caras aí, tipo Moro, Dallagnol, eu acho o seguinte, enquanto eles estavam com a mídia do lado deles, eles estavam posando de, enfim, agora a coisa ficou um pouco diferente, né? Você vê assim? Eu vejo dessa forma, eu acho que não está mais fácil para eles, não é mais aquilo que era. Eu acho que hoje, pelo contrário, eu vejo, fazendo aquela analogia vamos criar um nome porque a CIA é muito. Fica conspiratório demais. Mas com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, se a gente for parar para analisar dessa forma, me parece que esses caras são os únicos aliados deles hoje, da turma da Lava Jato, do Sérgio Moro, etc. Eu acho que pegou muito mal também a entrevista do Moro no programa do Bial. Assim, não sei se essa turma vai ter. Eu acho que eles podem dar um abraço suicida no STF. Você acaba com toda a institucionalidade do Brasil, que já não tem, né? Mas acaba com os resquícios, assim. Pode dar um abraço de afogado no STF. Agora, vencer o STF, eu acho que eles não têm força, não. Eu acho que você tem razão, né? Quer dizer, pegar esses caras aí, tipo Gilmar Mendes e tal, né? Quase no nível de uma máfia, né? Que não vai deixar ninguém entrar nesse. Eu acho que o amadorismo do bolsonarismo ele está causando um choque no sistema político brasileiro. Talvez, eu sempre. Você sabe que eu tenho a tendência um pouco de ser otimista, as pessoas me chamam de otimista e tal. Mas eu acho que está sendo necessário para o Brasil se reinventar. Eu queria falar um pouco disso. Quer dizer, de repente, às vezes eu faço algumas simulações aqui. Se o Haddad ganhasse, ele seria furiosamente atacado porque o derrotado não saberia perder, né? Eles não sabem perder. E a gente ia ter mais uma crise institucional, né? Bom, nós continuamos nessa crise, mas agora eles estão ali no centro das atenções. Você não acha que tem uma coisa de pedagogia nessa história toda aí? É claro que muita gente morre nesse meio aí. Mas... É claro que eu fiquei arrasado com a vitória do Bolsonaro. Eu não tenho vergonha de falar que eu praticamente entrei em estado depressivo, assim. Porque eu não sabia o que fazer, o que vai ser do país, etc. Só que, por outro lado, Gustavo, eu vou mais ou menos nesse sentido que você está falando, assim. Porque, óbvio que eu acho que o Haddad era o melhor nome para governar o Brasil, dentre os candidatos que estavam postos. E não estou aqui querendo fazer provocação a quem achava o Ciro mais interessante, não. Não é uma provocação. Eu achava o Haddad, de fato, se você vê o Haddad, cara, conversa com o Haddad é um cara de altíssimo nível. Como é que pode? A França queria o Haddad para ela. O Haddad prefeito de Estocolmo amanhã, entendeu? Agora, se candidatar, cara, pô, é morenão, bonitão, chegar na Suécia, só tem branco, pô, o cara ganha, o cara fala francês e tal, comenta filme Netflix, enfim. E não é filme de não. Pô, mas tu conversa com a Haddad, cara, o nível do cara
cara é muito inteligente também. Você vê que naqueles ataques que o Ciro Gomes estava fazendo contra o Haddad, é porque o Haddad é esse, aquilo, não sei o quê, poste sem luz. Aí no dia seguinte o Haddad foi lá na Globo News e falou assim, a Miriam Leitão falou, o Haddad, o Ciro Gomes veio aqui ontem e falou isso de você. É óbvio que o Haddad tinha visto o programa. O Haddad deu uma tossidinha na mão, falou assim, o Ciro falou isso de mim? Não acredito. O Ciro é meu amigo, cara. Eu duvido que o Ciro tenha falado isso de mim, entendeu? Tu vê a inteligência emocional do cara. Agora, de certa forma, o bolsonarismo não é um fenômeno político, é um fenômeno cultural. Eu falei até isso ontem numa postagem. O Bolsonaro é um tronco de árvore que foi jogado na beira do rio e ele foi sendo levado até a presidência da República. Ele não fez campanha e ganhou, entendeu? Foi a anticampanha. A única forma de você desmobilizar o bolsonarismo é deixando o Bolsonaro governar. Porque o povo, cara, não tem como. Não é possível que o cara tem que ser muito fanático para achar que o Bolsonaro tá governando bem. Entendeu? Tem que ser muito fanático. Então, ele vai governar e você vê que o bolsonarismo hoje é mais fraco do que há 6 meses atrás. Aquela coisa, era uma doentia, era uma doença coletiva. Era coisa de dar medo. Não que não seja hoje. Mas porque muita gente que votou nele já está se arrependendo, está vendo que o cara é um banana, entendeu? É um banana que usa um idiota motivado, o cara que está armado, entendeu? Mas a única forma, como um movimento cultural, eu acredito, é um fenômeno cultural, a única forma de você combater o bolsonarismo é deixando o bolsonarismo governar. Não tem jeito. Você está muito certo nisso, Vinícius. E assim, quer dizer, se a gente pegasse, né? Porque toda essa indignação do segmento progressista é combustível para que eles continuem ali sabe, o tempo todo mobilizando o ódio residual e tudo mais. Se a gente for trabalhar, né, construir nossa vida, pegar a comunidade, né, fizer tudo bonitinho, eles vão murchar imediatamente. Você deixar, é aquela coisa do louco, né? Aquela coisa assim, não, deixa o cara, não vamos contrariar esse cara, deixa ele quebrar a cara sozinho. Né? Eu acho que tem um pouco isso, que paralisa, a gente quer o tempo todo estar ali concentrado, contraído, querendo resolver na hora todos os problemas, e aí não vai dar certo. Não tem como. Voltando, eu gosto de usar muito carnaval como analogia, porque eu gosto muito de carnaval. E como exemplo também, de certa forma. Eu vi um fato que foi muito elucidativo esse ano. Eu passei o carnaval no Rio, eu gosto de carnaval de rua, de bloco. O que acontece? Eu acho que nesse momento, Gustavo, tem pessoas que simplesmente não querem conversar. Você não tem como dialogar. Eu não tenho diálogo com um grupo de bolsonarista e nem quero ter. Eu acho que nós devemos voltarmos a ser atrativos culturalmente para as pessoas. De novo, a questão cultural. O Carnaval do Rio de Janeiro ele está basicamente dividido. Você tem os blocos mais progressistas, que são os melhores blocos da cidade. Só que o que acontece? Lá vai ter liberdade total. É menina fazendo topless, são casais homossexuais se beijando. E você sabe que está ali, você tem que respeitar. Entendeu? Só que por serem os melhores blocos, essa turma de direita, a turma que gosta do Bolsonaro, foi assim, pô, meu bloco aqui é uma merda. Eu quero ir para aquele lá. Mas por que isso acontece? Porque no carnaval carioca, o carnaval de rua carioca, a esquerda voltou a ser atrativa para toda a sociedade, de certa forma. Então, eu acho que é um pouco isso. É o momento da gente se fechar nas nossas bolhas. Não é o momento da gente ficar fazendo embate nenhum na rua. A gente faz o embate de ideias e esse cara não tem ideia, a gente faz o debate na base da zoeira, no Facebook e tal. Agora, debate prático, embate prático, não é o momento. Eu acho que a gente tem que se fechar na nossa bolha, voltarmos a ser atrativo para a sociedade e assim, porque a gente não pode dar murro em ponta de faca. E é como você falou, se a gente ficar fomentando muito, tensionando muito, eles não vão descer, não vão sair de campanha. O Bolsonaro não saiu da campanha até agora. É combustível para eles, e a gente não pode esquecer que a gente tem uma imprensa canalha, né? A imprensa tradicional, corporativa, empresarial brasileira é canalha. E é muito perigoso, na verdade, é perigoso debater com essa gente, porque eles deturpam o discurso, eles deturpam o substrato que emerge de qualquer debate, e é um debate prejudicado, né? Eles formulam ali três enunciados e tudo mais, palavras de ordem. E como é que a gente vai debater? Eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, debater entre nós.
vai produzir massa crítica novamente, como você está dizendo, vai ficar atrativo de novo para a sociedade. Eu acho que esses papos, essas entrevistas, tal, inclusive por isso que você é um cara essencial, Vinícius Carvalho, e eu acho que essa entrevista com você, ela vai repercutir, porque a gente está com uma audiência boa aqui no canal do Conde, ela vai repercutir porque eu acho que nós precisamos ampliar um pouco o espectro de possibilidades de leitura da sua. Acho que você oferece isso para a gente. Eu ia te perguntar agora já, a gente vai encaminhando já para o final do nosso papo, como é que é a sua história, assim? Como é que você começou a escrever? Porque, assim, você tem muita... É muito forte, realmente, a qualidade do seu texto, né? Eu sou linguista, trabalho há muito tempo com isso, e aí quando a gente vê uma coisa assim, tipo uma iguaria, né? No mundo da narrativa, no mundo da produção, chama atenção, realmente. É um cara que você não se intimida, você vai para cima, tem isso também, está no seu próprio texto, e aí eu quero saber como é que é isso, né? Como é que você começou? Foi assim, recente, realmente? Sua formação, você estudou de moleque lá no Rio de Janeiro? Você é um carioca que está em Santa Catarina, né? Como é que é isso? Pois é, eu vim morar aqui em 2006, na época era novo e tal, vinha a trabalho, e fui ficando, né? Fui ficando e mudei de área completamente. Trabalhava na área de telecomunicações e fui para a área de história porque eu queria ser professor. Eu não aguentava mais trabalhar na área de tecnologia. Só que eu fui criado, apesar de ser da capital do Rio, eu fui criado na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. E assim, meu pai muito politizado, minha mãe muito politizada, meu pai ajudou a fundar o PT no Rio, só que a gente era uma família muito, bem humilde, né? Minha rua lá no Rio a rua era de barro. E o que acontece? Dentro de casa eu tinha aquele mundo de livro do Marx, disco de Chico Buarque. Na rua o pau cantava na casa de nó, cara. Porrada, futebol, pipa, funk, a galera com 14 anos já pai de 2 filhos já. E, então era um mundo engraçado, entendeu? Era um choque engraçado. E de certa forma isso é muito presente na minha vida ainda, dentro dos meus amigos e tal, quando eu volto para o Rio. Essa coisa dessa linguagem suburbana é uma coisa que ela chama muita atenção porque ela é engraçada naturalmente, entendeu? Então, assim, eu comecei a escrever muito ali em 2013. Eu gostava de escrever sozinho. Eu gostava muito, e eu cresci lendo crônica. Cresci lendo Stanislau Ponte Preta e Nelson Rodrigues. Só que em 2013, com a necessidade de falar de política, eu ficava vendo a galera que era muito playboy, assim, falando de umas coisas que eles não tinham noção, assim, falando de miséria, de desemprego. Cara, em 2013 o Brasil tinha pleno emprego. Não tinha ninguém na rua pedindo emprego em 2013. Ele falava em desemprego naquela época. Ele falava. Aí eu falei assim, não. Aí eu comecei a falar assim, que saudade de Caxias, que eu já morava em Florianópolis, né? Porque meus amigos lá de Caxias, cara, tudo comprando carro, comprando casa, primeira vez na vida, meus vizinhos para faculdade pública. Aí eu falei, eu comecei a falar, a lembrar e falar naturalmente naquele meu linguajar que eu usaria se eu estivesse lá na Baixada. E acaba sendo, por isso que se torna natural, porque eu sou de lá. Eu não sou uma pessoa de fora que estou forçando aquele tipo de linguagem. Grande parte daquelas coisas que eu relato, eu de fato vivi, entendeu? Ali. Então, assim, eu uso aquele tipo de narrativa suburbana, baixadiana, para poder falar de tema sério. Eu acho que isso foi uma coisa que nasceu em 2013. Eu acho que esse que é um pouco do segredo do sucesso, assim. Olha, eu posso dizer para você, e tem muita gente aqui que te conhece, que está acompanhando aqui a transmissão no YouTube, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui no YouTube. Você é sensacional. O seu trabalho, assim, eu acho que você ainda não publicou livro, né? Já Ainda não. Então você vai publicar, porque a gente precisa. Né? E aí, Vinícius, quero te agradecer imensamente, quer dizer, um papo desse, assim, essencial, acho que é importante a gente a gente ampliar, é o que você está dizendo, acho que é um pouco a minha vibe também, da gente conversar com pessoas de várias, enfim, tendências dentro do lugar civilizatório, né? Não com bolsonarista, que daí não tem condições. Para a gente poder realmente ter a internet, né? Ela funciona como não é nem tão bom isso, né? Mas como um apaziguador, assim. Mas as pessoas estão sofrendo muito, né? Elas sofrem com o Bolsonaro, elas sofrem com essas ameaças diárias, sofrem com o noticiário, sofrem com a violência. E a gente precisa dar algum tipo de oferecer, a gente precisa discutir essas coisas a céu aberto, na internet aberta, né? Digital. Para poder, enfim, não... aquela metáfora de não soltar a mão de ninguém, eu acho ela interessante no sentido da gente não pode soltar o discurso de ninguém, a gente está junto das pessoas
para poder atravessar essa, enfim, o Fernando Henrique gosta da palavra pinguela, né? A pinguela gigantesca, né? Que já vem do Temer e agora vai para o Bolsonaro também, para a gente retomar a democracia. Eu queria que você, querido Vinícius Carvalho, fizesse aí, desse a sua mensagem final para o público aqui que está assistindo a gente. Fala um pouco de Brasil, fala um pouco de como a gente vai. Você já falou durante toda a live, mas aí eu quero que você dê a sua mensagem final aí para a gente celebrar esse encontro tão bacana que é conhecer teu trabalho aqui. Pois é, assim, primeiro agradecer, sou fã do teu trabalho também, e quando quiser convidar, tô aí, tô disponível, é só a gente marcar com antecedência, que nem a gente está se falando desde semana passada, né, sobre esse hangout e tal. Isso. Mas, assim, eu acho que o momento é esse, a gente não pode soltar a mão de ninguém mesmo, mas o momento Brasil, a gente não pode perder, a gente não pode subestimar o período que a gente está vivendo. É como eu falei ali, o Bolsonaro é um cara idiota, mas é um cara violento. O que cerca o Bolsonaro é de extrema violência. A população, ela está pendendo a essa violência também. A gente não pode perder isso de vista. Então, assim, a gente não pode soltar a mão de ninguém, mas a gente tem que se proteger também dentro da medida do possível. Essa semana, um imigrante senegalês, foi espancado pela Guarda Municipal. Espancado não, foi preso de forma muito violenta pela Guarda Municipal aqui no centro de Florianópolis. E eu acho que o que aconteceu com ele, a reação, a prisão dele é o que tem que servir, deveria servir de exemplo. Os populares em volta se indignaram com a ação da Guarda Municipal, não foram para cima com violência, mas foram filmando, botando o dedo na cara. Não é dessa forma. E automaticamente, a partir do momento que ele botou o pé na cadeia, foram advogados populares, etc., pessoas de esquerda, assim, foram automaticamente lá fazer a defesa dele, obviamente de graça, para poder ele tirar da cadeia. Eu acho que isso é o não soltar a mão de ninguém e, ao mesmo tempo, se proteger. Se proteger de todas as formas possíveis. Agora, o que vai vir aí, o que está vindo em relação a mudanças econômicas, a reformas sociais, reformas econômicas também do governo Bolsonaro, aí a gente vai ter que se mobilizar, mas a gente tem que tentar ter inteligência, porque muitas vezes a nossa linguagem não chega mais nas pessoas, não é mais o Décio Lima aqui de Santa Catarina foi candidato ao governo do estado, foi panfletar 5 horas da manhã numa empresa de ônibus, o cara falou, manda pelo WhatsApp, não vou ler isso daí não. Falaram assim para ele, entendeu? A gente tem que voltar a ter inteligência e estratégia de rede, porque historicamente nós da esquerda sempre usamos muito mais a inteligência e a cabeça do que a direita. A gente tem que voltar a fazer isso, voltar a ser mais inteligente do que eles, não só eruditamente. A gente tem que ser inteligente da forma como a gente se coloca também. E eu acho que é isso. Nós estamos acuados, a gente não tem que negar isso. É uma forma de você, primeiro, reconhecer a realidade, reconhecer onde o terreno que a gente está pisando para pensar o que a gente vai usar de estratégia para fazer. Então, é isso que eu deixo de mensagem. E, mais uma vez, agradecer a você. Estou disponível para as próximas também. Grande Vinícius Carvalho, satisfação imensa ter você aqui. Muito obrigado pela entrevista. O pessoal adorou. A entrevista vai ficar disponível no meu canal e depois ela vai ser retransmitida pela TV 247. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam, agradeço muito você. Fica um pouquinho na ligação, porque eu quero falar com você na sequência. Eu só vou encerrar aqui. Para todo mundo que daqui a pouco, às 19 horas, a gente faz a live do Conde. Beijo, valeu e até a próxima. Abraço.